bullying, né, se conecta à saúde mental, que é o foco do nosso projeto aqui com a Fundação Mafre e a parceria com a Secretaria. O sofrimento, né, ele é uma resposta inata nossa, do ser humano, né, então a gente sofre quando passa por alguma situação. A gente tem falado, né, com vocês ao longo do tempo que a gente como professor e adulto já é difícil lidar com a própria saúde mental. E olha que a gente tem repertório, né? A gente teoricamente tem o que a gente chama de habilidades socioemocionais mais desenvolvidas. Quando a gente está falando de crianças e adolescentes, a gente está falando de pessoas que estão no processo de maturação, tanto de maturação neurofisiológica, o próprio cérebro ainda está amadurecendo, e a gente precisa viver certas situações para saber como lidar com elas, né? Então, quando a gente fala do bullying, de algo que causa sofrimento numa criança e no adolescente, a repercussão ela pode ser muito maior. A gente tem que tomar cuidado, né? Eu acabei de dar aqui já uma dica. Não tentem a gente, né, como adulto, entender o sofrimento a partir da perspectiva de uma criança e de adolescente. Às vezes, quando a gente se depara com uma situação de bullying, parece que foi feita uma tempestade ali num copo d'água, né? Sim. Nossa, mas por que uma situação como essa gerou tanto desgaste e tanto sofrimento? Esse é o nosso ponto de vista a partir de adulto, né? Tendo a experiência e tendo bagagem de ter lidado com outros desafios. Às vezes, para criança e adolescente, é a primeira situação da vida deles, né, que eles foram confrontados. Às vezes é um momento que eles descobrem, né, que a cor de pele causa uma diferenciação, né, e pode ser usada para agredir uma outra pessoa. Então, são momentos, às vezes, que as pessoas descobrem o racismo, né, uma questão de preconceito de gênero, de orientação sexual. Então, a gente não pode menosprezar, né, o impacto que o bullying tem causado na saúde mental das crianças e adolescentes especificamente. Saúde mental, né? Então, a saúde mental está conectada àquilo que a gente vive. Então, o sofrimento de maneira deliberada, por um longo espaço de tempo, pode causar manifestações na saúde mental. A principal delas é a ansiedade, né? Então, a pessoa que é vítima do bullying, ela vai querer evitar passar por aquela agressão. Então, ela começa a evitar determinados lugares, ela pode querer abandonar a escola, ela pode querer evitar atividades físicas, atividades, né, onde o bullying aconteceu. Então, por exemplo, ela pode não querer mais ir para uma aula de atividade física. Ela pode não querer mais estar em algum espaço coletivo. Então, a ansiedade de vivenciar esses momentos é algo que a gente precisa estar atento. O caso repetido, né, do bullying pode fazer com que a pessoa tenha uma tristeza persistente. Essa tristeza é uma reação natural, mas se ela for exercida, né, no nosso corpo por um período muito longo, pode dar origem ali a um quadro de depressão. E é preciso falar, né, que muitos casos de tentativa de suicídio, de automutilação e do suicídio propriamente dito têm conexão hoje, né, com as situações de bullying, assim como situações de violência na forma de vingança teve como origem uma situação de bullying, né? Lembrar que, inclusive, a minha participação no Conviva começou a partir da situação na Escola Raul Brasil, né, que tinha por trás do atentado, do crime que foi cometido ali, uma situação de bullying. Então a gente está falando de algo sério, que pode ter consequências muito graves e que pode afetar a saúde mental das pessoas. O cyberbullying, né, a gente tem que ter um esforço adicional de tentar entender como os nossos estudantes interagem com a rede social. Imagino que a maioria de nós aqui, né, é de uma geração anterior à internet, então a gente teve uma experiência de vida mais analógica, né, no qual a gente sabe que aquela quantidade de likes não reflete a minha aceitação num determinado grupo. A gente sabe que ter milhares de amigos numa rede social não necessariamente garante que tenhamos amigos de fato. Porém, os nossos estudantes eles já nasceram nessa era digital, né? E muitas vezes eles se perdem mesmo. Eles acham que a aceitação digital, a quantidade de like, aquele estereótipo, né, que é muito difícil de se manter na rede social, que aquilo é verdadeiro. Então, quando as questões do cyberbullying, né, são mediadas por meio da internet, a gente tem que tentar entender de que forma essas redes sociais e a internet têm atuado na vida dos estudantes principalmente, mas afeta a nossa também. Eu falo porque estava batendo papo com a Marília recentemente aqui, ela falou das redes sociais e eu demorei muito para ter rede social também, Marília. Eu entrei no Instagram faz 2 anos.
Antes eu não tive nada, tá? Não tive Facebook, não tive Orkut, não tive nada disso. Minha vida ficou pior depois que eu entrei no Instagram, né? Porque a gente começa a se comparar, a gente começa a ter expectativa de coisas que se a gente não tivesse numa rede social, a gente nem saberia que está acontecendo. Eu brinco, né, que ficar sábado à noite em casa, às vezes era um prazer, eu ia ler um livro, assistir um filme, né? Com o Instagram, se você abre o Instagram no sábado à noite e você percebe que as pessoas estão numa festa, se divertindo, parece que ler o livro já não tem mais o mesmo prazer, né? Então é isso, lembrar que somos de gerações diferentes, né, interagimos de maneira diferente com essas tecnologias, mas eu acho que é quase unânime na geração de estudantes que temos nas escolas uma alfabetização digital quase que simultânea ao processo de desenvolvimento infantil, né? Eu falo porque tenho sobrinhos pequenos também, eu tenho uma sobrinha de 2 anos que ela pegou meu celular e ela pegou meu dedo para eu desbloquear o celular, né? Gente, com 2 anos eu não sabia quase nada disso e ela já pega, abre, mexe, entra, sabe o vídeo que ela quer assistir. São esses alunos, né, que tempos depois chegam nas escolas e que têm uma relação muito mais intensa com as redes sociais. Então eles de fato acreditam que aquela aceitação do mundo virtual impacta a vida real deles, coisa que talvez a gente entenda que há uma diferenciação. Talvez a gente consiga olhar para a rede social e entender, né, o que é da vida real e o que é às vezes produzido, né, editado, e eles não conseguem saber. E aí lembrar também, né, que a gente não pode entrar numa avaliação muito maniqueísta na questão do bullying, de achar que a vítima é a parte boa e o agressor é sempre a parte ruim, né, dessa relação. Quando a gente estuda o agressor, quase sempre a gente percebe que foi uma pessoa vítima de bullying no passado, vítima de violência sexual, vítima de racismo, que não conseguiu trabalhar bem essas questões e eles acabam colocando para fora de uma maneira agressiva aquilo que não está bem trabalhado dentro deles, né? Então há uma questão de saúde mental não só para a vítima, mas também para o agressor. E aqui já fica, né? Depois a gente pode falar um pouco mais como a escola pode atuar, mas a gente jamais pode abandonar esse agressor, né? Porque às vezes é o agressor que também precisa de acolhimento e da nossa atenção.